Então, para ser mais exato, eu vou falar de uma turma que o Rafael descreve de forma literária. Essa turma esteve no ar durante 18 anos. Eu adoro essa turma. Animando as noites de domingo, antigamente era de tarde, enfim, várias emissoras. Eles são Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que todos nós conhecemos como os Trapalhões. E o quarteto foi parar nas telas de cinema, onde protagonizaram mais de 20 filmes, né? Mais de 20, com a formação completa. Já o Didi, que era o líder do grupo, participou de mais de 40 produções. Então, todo esse trabalho lindo que marcou o humor no cinema nacional estimulou esse radialista a pesquisar um montão de trapalhadas e reunir num livro que tem depoimentos de cineastas, de atores, de músicos, enfim, de profissionais do backstage. Então vamos deixar que ele mesmo nos conte mais. Boa noite, Rafael Spaca. Obrigado por ter vindo. Prazer, Rony. Obrigado. Para quem é familiarizado com a obra dos Trapalhões, o Delegado Walter, de A Filha dos Trapalhões, filme de 1984, dirigido por Dedé Santana. Dedé Santana, é verdade. Dedé estreou como diretor, né? Estreou como diretor. Eu sou muito amigo deles e muito amigo do Renato, e ele me convidou para fazer esse filme. A princípio, meu Deus do céu, tinha tanta coisa para fazer, e com a Miriam Rios. Exato. Então eu me lembro, Roberto Carlos proibiu qualquer cena de beijo, ele era casado com ela, eu não podia beijar a heroína, que foi proibido, assinado em contrato, uma coisa séria. Enfim, mas foi uma experiência, tá achando engraçado, né, Caçulinha? Ele proibiu, não pode ter beijo, nem selinho, nem nada. Não, só ele podia beijar, tá certo, né? É isso aí. Agora parece que a família da moça, né, da menininha, está processando. Depois você vai contar isso aí, né? Rafael, a sua infância, como a de muita gente, a minha juventude, inclusive, né? Eu que trabalhei com ele, deve ter sido marcada pelas risadas provocadas por esse quarteto que eu achava o mais engraçado da TV e do cinema. Eles improvisavam. Sim. Era uma coisa impressionante. Caco para tudo quanto é lado. Aquelas paredes de isopor. Eu me lembro, Renato dizia, isso é mentira, a televisão é mentira, vem, isso é isopor, quebrava a parede. Enfim, era uma destruição de cenário, mas já as pessoas achavam que aquilo tinha sido ensaiado. Não, era tudo na base do improviso. Os Eternos Trapalhões totalizaram, pelo que eu estou vendo aqui, 41 filmes entre a década de 60 e os anos 90. Aqui o cinema cômico de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias impactou em sua vida. Eu queria que você dissesse isso a ponto de você dedicar uma obra a eles. Totalmente. A minha opção em ser radialista tem uma raiz, sim, na filmografia dos Trapalhões. Eu comecei assistindo filme, tendo gosto pela cultura, indo ao cinema assistindo os Trapalhões. Nas férias de janeiro e do meio do ano, era quase que regra os Trapalhões lançarem um filme. Então aquilo me impactou sobremaneira. E foi um período fantástico da infância, né? Com um humor iconoclasta. Você citou essa questão dos Trapalhões no programa Derrubar a Parede. Eles brincavam com a questão do padrão Globo de qualidade. Né? Então é um humor que atingiu milhares e milhares de brasileiros. Rafael, eu sei que a gente não deve julgar um livro pela capa, mas pela grossura, pode? Porque são 554, né, páginas, e dentro desse contexto todo, você coletou pesquisas de diversos personagens importantes para que esse livro acontecesse. Como é que foi entrevistar toda essa gente? Quanto tempo durou? Porque eu me lembro que você veio me entrevistar também aqui. Quanto tempo demorou isso? Foram 4 anos de pesquisa. Uau! Começou em 2012 e terminou agora, dia 18 de fevereiro. Gente, 4 anos? 4 anos. Porque eu comecei a pegar a ficha técnica de todos os filmes, da década de 60 aos de hoje, e procurar técnico, ator, atriz, que se dispusesse a falar dos Trapalhões. Claro. E aí criou-se uma cadeia. Um técnico tinha um contato com outro, que me passava o contato, e aí eu fui criando esse conjunto de entrevistas que resultou
nesse livro. São 132 entrevistas com técnicos a artistas. Eu quis fazer essa... Olha lá teu livro. É uma capa bonita Bonita da capa. Andréa Pedro, que fez. A capa é simples e por isso mesmo difícil de ser confeccionada. Eu acho isso. Bom, entre os entrevistados, eu fiquei sabendo que você ficou frente a frente com o Renato e com o Dedé. Como é que foram essas conversas? Os caras são os meus heróis. Então, quando você está diante dos seus heróis, você fica com a perna bamba. E o Renato, eu tive o prazer de ir na casa dele, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Né, me recebeu super bem. Então foi um momento histórico para mim, assim, emocionante, porque você está diante de um ídolo, eu só via ele no cinema e na televisão, e quando você vê a presença, o cara tem de carne e osso, né? É a gente, então, é gente como a gente. Então foi uma emoção muito grande, muito grande mesmo. Oh, meu Deus do céu. Você procurou e achou, quer dizer, com o instinto aguçado de escritor que você tem, lógico, você conseguiu acesso a fotos raras que eu fiquei sabendo, dos bastidores. Tem alguma história, vamos dizer assim, inusitada dessa turma toda atrapalhada? Olha as fotos ali. Essa da Alcione Mazeu, que você deu o acervo dele. As pessoas que eu ia entrevistando, isso foi muito bacana, que se entusiasmavam em falar dos Trapalhões. E aí, naquela época não tinha celular, então era muito mais difícil fazer um registro dos bastidores. E elas encontravam no baú do seu acervo essas imagens e ia me mandando. Então eu criei 2 álbuns de fotos nesse livro, com um acervo de fotografias desses técnicos e desses atores também. Legal. As histórias, todas elas são reveladoras, né? Porque é difícil uma emissora de televisão ou um pesquisador querer ouvir um técnico, um cameraman... Mas é fundamental, a nossa vida está na mão dele. Exato, então essa percepção, que é uma percepção plural dos Trapalhões, é o que enriquece o livro, né? Porque eu não fiquei só com a visão artística do cinema produzido pelos Trapalhões, mas uma visão também do seu modo industrial de fazer cinema. Isso é muito bacana. Claro. Se o G quiser, ele me distorce todo, eu estou com ele agora. Eu vou ficar horroroso. Eu estou na mão dele. É isso aí. Agora, todos nós reconhecemos a imensa influência dos Trapalhões na comédia brasileira. Não, mas essa comédia que eu diria não é inocente, ela é ingênua. E por isso mesmo cativante, né? Mas na época do lançamento dos filmes, todo mundo criticava, quer dizer, os cinéfilos um pouco mais rebuscados, porque, na verdade, era um formato novo de dialogar com o público, e que era com o público infanto-juvenil, sei lá. Mas eu acho que, além de tudo, eles inovaram. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo plenamente. Essa questão da crítica é engraçada. A chanchada foi pichada e hoje é reverenciada. Mazzaropi era escrachado, hoje virou um mito. Esse distanciamento histórico, ele permite uma reflexão mais neutra e real do que foi os Trapalhões, do que foram os Trapalhões. Eles revolucionaram, porque fazer um cinema para a família, para o público infantil, é uma revolução. Antes dos Trapalhões, e essa margem, esse tempo que eles se dedicaram ao público infantil, nem antes e nem depois tem, né? Então, é uma revolução, um cinema produzido com o público fim, a criança e a família especificamente. Era engraçado porque eu me lembro que me pediu, inclusive, não só o Dedé, como o próprio Renato, que a gente desse uma interpretação um tom acima. Era uma coisa assim, over-interpretada, quase circense, porque era a linguagem deles. E isso era uma coisa que me interessava, porque era diferente. Quer dizer, quando eu falei dessa história da inovação, era mais em função disso. Aquele cinema com um texto e uma interpretação coloquial, não tinha isso. O pau comia solto. Quase que eles rompiam essa questão seria a quarta parede, né? As câmeras, era tudo muito solto. Esse tipo de humor dos Trapalhões é um humor aberto, escrachado, iconoclasta, até um jeito iconoclasta de fazer cinema, né? É verdade.
e dando tudo, absolutamente tudo certo. Não tinha muita complicação no set de filmagem, não tinha, era uma coisa assim que rolava, sabe? O próprio Renato Aragão, ele diz isso na entrevista, que naquela época era muito mais fácil fazer cinema do que é hoje. Porque às vezes precisava de um figurante, ele pegava o câmera, não tinha figurante, ele falava, vem pra cá e vem fazer uma ponta. Hoje, com os sindicatos, você é proibido de chamar o câmera para fazer uma ponta de figuração. Então era muito mais simples, muito mais leve, não tinha tanta patrulha nas redes sociais, né? Hoje a avaliação que se faz do humor dos Trapalhões é um humor politicamente incorreto, porque ele brinca com a questão da raça, né? Dos migrantes e uma série de coisas. Preferência sexual, que atinge uma série de organismos, né? E até uma patrulha incrível. Não sei se os Trapalhões iam sobreviver aos dias de hoje, assim, com tanta patrulha. Eu também acho que você tem razão. Seria muito difícil, sabe? Porque hoje o mundo ficou chato. Você não pode fazer nada. Não pode brincar mais. É tudo politicamente incorreto, é tudo ecologicamente incorreto, enfim. Muito sucesso para o seu livro. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Legal. Obrigado pela entrevista que você fez comigo. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, ao Cinema dos Trapalhões. Eu quero agradecer ao Rafael Spaca, que é o nosso entrevistado de hoje, meu comensal, que está me fazendo companhia aqui. Você não provou. Está sensacional, Pedro. Muito bom. Vou provar. Parabéns. Está maravilhoso. Com manjericão. E agora que eu vi que você tem nas costas também manjericão. Né? Vira de costas, pessoal, ver. Olha lá, a folhinha de manjericão nas costas dele. Olha lá que bacaninha. Eu posso pedir uma gentileza? Pode? Fala. Para você mandar 2 beijos. Primeiro para dona Lígia, minha mãe. Lígia, cadê você, Lígia? Um beijo, meu amor, ó. Olha o que você fez, olha que coisa bonitinha que você fez aqui. Quando estudante, ela tinha um fichário com seu rosto. Ela é apaixonada até hoje por ti. Obrigado. E para minha filha Manuela. Manuela, você é minha sobrinha a partir de hoje. Tá tudo resolvido, eu sou tio Rony e você, Lígia. Beijo grande, meu amor. Obrigado por ter vindo. Obrigado.